13 de janeiro. Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Piraci Oliveira, analisando a posição jurídico-tributária das pequenas empresas neste começo de ano. Conheça uma indústria do ramo de confecções que está inovando o mercado. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a advogada especialista em direito digital, Cristina Sleiman. Uma importante indústria do ramo de confecções de uniformes e camisetas está inovando. Conheça a pequena notável que entrou na era da impressão digital. Nós começamos há 28 anos atrás com uma empresa de surfwear, a gente fazia camiseta, moletom, bermudas tal, e foi caminhando para a área de uniformes. Depois de uns 3, 4 anos de empresa, nós enxergamos um mercado muito bom nessa área de uniformes e focamos só nisso. Hoje em dia a gente só trabalha com uniformes. A experiência adquirida ao longo dos anos, a qualidade na fabricação das roupas e a recente crise foram fundamentais para a empresa se reinventar e expandir seu campo de atuação. Esses 3 últimos anos foi realmente os piores anos da nossa história. Nós tivemos que reduzir 70% a empresa. E com essa máquina nova que nós adquirimos, que é uma impressora têxtil, que é uma novidade no mercado, ela faz estampa digital sem ter as matrizes, sem você precisar fazer tela, fotolito, tudo isso, e consegue fazer quantidades pequenas, on demand. O objetivo é produzir camisetas com estampa digital e abrir espaço para artistas, designers e fotógrafos que queiram vender sua arte estampada em camisetas. O Simp tem um papel muito importante nessa nossa trajetória. Está ajudando a gente tanto na gestão, quanto fornecendo indicadores, perspectivas de mercado, toda essa gama de informações que é muito necessária para a gente conseguir tocar e criar as expectativas futuras e conseguir tocar o negócio para frente, fazendo um planejamento adequado, realista do que vai ser e do que onde a gente pode chegar. No programa de hoje falaremos sobre a posição jurídico-tributária societária do pequeno empresário, começando o ano de 2018. Há várias novidades, várias surpresas desse nosso estado fiscalizador e tributante. Muito bem, separei alguns pontos que eu achei os mais relevantes para esse início de jornada. O primeiro deles é a declaração de movimento em espécie. A partir de 2018, cada vez que uma empresa sacar R$30 mil ou mais numa mesma operação, deverá apresentar um formulário específico dizendo para quem pagou, por que pagou, da onde veio o dinheiro. Movimentações em espécie passam a ser então fiscalizadas de maneira absoluta e online, com base numa verificação do COAF no mês seguinte ao saque. Sacou ou recebeu R$30 mil em reais ou qualquer outra moeda equivalente a esse valor, deverá apresentar declaração específica. A não apresentação, evidentemente, multa altíssima. Muito bem, 2018 também, finalmente, depois de adiamento por 4 anos, nós teremos o início de vigência do E-Social. Então, já a partir de 8 de janeiro, empresas que faturaram o ano passado mais que R$78 milhões ingressaram no E-Social. As empresas médias e especialmente as pequenas, nosso maior interesse, têm um cronograma que vai de junho de 2018 a janeiro de 2019. Então, o E-Social passa a ser já algo positivado em nosso direito, fará parte do nosso dia a dia. Uma outra operação, e essa muito mais relevante, é a profunda mudança que aconteceu na lei do Simples. O Simples, cada vez menos simplificado, passa a ter uma nova regra a contar de 2018. Você que aderiu ao programa nos anos passados deve fazer uma análise criteriosa, porque a carga tributária evidentemente aumentou. Além de aumentar, foi criado o sistema, o fator R,
para as empresas de serviço. Então, quem presta serviço no Simples deve fazer uma conta para verificar em que anexo estará enquadrada. Dependendo da folha de pagamento, que é o chamado fator R, a alíquota será majorada e não é pouco. Outro ponto relevante também em relação ao Simples, mantendo essa mesma temática, é o refis. Não é? Então, o ano passado tivemos o Refis 2017 para grandes empresas, chamado PERT, depois PERT, e esse programa para grandes empresas, havia uma grande expectativa de que haveria também a similaridade para as empresas do Simples. Houve a aprovação pelo Congresso, o presidente não sancionou, perdemos o texto, caducou, ficamos agora aguardando a possibilidade de uma nova MP ou do veto, a derrubada do veto pelo Congresso. Isso consumirá ainda algumas semanas, é muito provável que o refis do Simples surja nas próximas semanas, mas é algo que está ainda pendente. Muito bem, o INSS aprendeu em 2018, final de 2017, para ser mais exato em dezembro, uma nova possibilidade de tributação das pessoas físicas, que é o cruzamento de informação do valor declarado como rendimento autônomo na declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, naquele anexo da declaração de pessoa física, em que os contribuintes lançam que receberam R$2.000, R$3.000 de modo autônomo, o INSS descobriu que aquele valor, obviamente, é uma massa salarial declarada e, portanto, sujeita a incidência de 20% de INSS. 74 mil contribuintes foram notificados a recolher 20% do valor lançado como recebimento autônomo, aquele trabalho que você não diz de onde veio o dinheiro, qual é a origem dele, simplesmente que você recebeu fazendo alguns trabalhos como bico, por exemplo, e está cobrando 20% de INSS com juros da Selic e multa de 20% para pagamento até 31 de janeiro. Quem não pagar sofrerá fiscalização e a multa saltará para 75%. Muito bem, a reforma trabalhista, essa mais importante delas, a cereja do bolo, publicada em 2017, com vigência iniciada em 11 de novembro, passará 2018 toda na discussão principal do que se aplica, do que não se aplica, de como a função, como isso será entendido, especialmente pelos nossos tribunais. Temos um encontro demarcado já com o Tribunal Superior do Trabalho, 6 de fevereiro, o TST, em última posição, irá dar o posicionamento principal dos pontos mais relevantes. Terceirização, intermitente, o acordo intrajornada, o pagamento do horário em itinerário, tudo isso teremos a interpretação correta 6 de fevereiro, voltaremos com esse tema nesse espaço. Muito bem, o fisco também passou a cobrar para aqueles que ingressaram no Simples em 2017, o valor não pago a partir de abril. Então, para lembrar, o Simples de 2017 contemplou impagos até abril de 2017. Os valores posteriores a abril, o fisco está lançando e mandando cartinha para que os contribuintes recolham espontaneamente. Não recolhendo isso até também 31 de janeiro, haverá então fiscalização, cobrança com multa que vai até 150% em alguns casos e exclusão do PERT. Aderiu ao PERT? PERT Refis? Faça análise dos pagamentos posteriores à abrangência dele, abril de 2017. E um último ponto que eu acho relevante falar é que o fisco também descobriu, o fisco estadual, que empresas limitadas que fazem distribuição de lucro desproporcional ao capital, aquele caso em que um sócio tem 10%, o outro tem 90%, se houver distribuição desproporcional, 90 e 10, e a distribuição é 50-50, o fisco estadual passou a cobrar o imposto de doação dos 40% nesse exemplo, porque estaria entendendo que aquele que teria direito a 90% doou 40% para o sócio minoritário. É uma nova forma de fiscalização e de tributação forçada às avessas, mas de difícil argumentação judicial. Prepare o seu contrato social para isso, esse é um outro ponto. Muito bem, esses são os principais pontos que o empresário deve ter em mente para iniciar 2018. Afora essas questões, um bom ano para todos nós e voltaremos ao programa na semana que vem. Até lá! Entrevista da semana.
nosso tema de hoje vai abordar o direito digital, ou seja, como isto pode afetar a responsabilidade de quem entra na rede, de quem fala, de quem difama, enfim, uma série de coisas em relação ao direito digital. Para falar sobre o tema, a nossa convidada de hoje é a doutora Cristina Sleiman. É um prazer recebê-la. Também é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. O que vem a ser mais importante na sua avaliação, claro que desde o início, quando se fala de uma rede digital? Bom, o que vem a ser mais importante, eu acho que eu sou um pouquinho suspeita, porque tudo no âmbito digital é importante. E às vezes as pessoas acabam negligenciando um pouco, até por pensar no virtual, não entende a sua responsabilidade, porque a responsabilidade é bem real, né? Então, claro, a legislação, ela afeta a nossa conduta, independente do meio. Se eu utilizo um celular, se eu utilizo um computador, é através da internet, mas a legislação afeta a nossa conduta. E isso é importante, essa atenção, não só no ambiente empresarial, como também no dia a dia de cada pessoa. Sim. Claro que quando a gente fala da responsabilidade individual, é a consequência dos atos que as pessoas praticam. E aí, o início disso seria a segurança da sua rede. Como é que você faz a segurança de uma rede? Então, o início disso começa com a segurança técnica, né? Sim. Então, normalmente as empresas, grandes empresas possuem departamentos específicos, as pequenas empresas, elas devem buscar um terceirizado, até uma empresa específica que vem implementar o sistema de tecnologia da informação, mas ela tem que se atentar nessa contratação, principalmente a questão de segurança, que envolve tanto a questão de equipamentos técnicos, de antivírus, mas também a conscientização de todos os envolvidos, desde os gestores da empresa, como também todos os profissionais. Para a gente dividir um pouquinho. O primeiro aspecto seria o aspecto do hardware e do software, é isso? Exatamente. Tá. Que é o básico para você ter o início de uma segurança. Exato. Bom, o segundo pedaço é a conscientização da responsabilidade do usuário. Exatamente, é trabalhar pessoas. Muito bem. Como é que se faz isso? Normalmente, através de palestras, é muito importante que as empresas tenham regras muito claras. E não é só o documento jurídico, porque as regras não deixam de ser um documento jurídico. Mas eu preciso transformar isso em formato didático, ou seja, algo que o leitor ele vai entender quais são as regras, né? Porque senão fica aquele documento que só advogado lê. E não é esse o intuito. A gente precisa sim, a empresa precisa da documentação, mas eu preciso levar isso de forma didática. Então, através de palestras, através de um guia, de uma cartilha. Hoje é muito comum fazerem vídeos, mas se trata do quê? De ações de conscientização durante um ano inteiro. Por exemplo, uma campanha. A empresa já se planeja que ações ela pode efetivar durante aquele ano. Bem, quando se fala da conscientização de um profissional, antes disso você está falando de um contrato, antes disso você está falando de normas e de procedimentos que esse profissional pode ou deve vir a adotar na empresa. Exatamente. É isso? Exato. Agora, quem prepara isso? Empresa de consultoria, escritório de advocacia, quem faz isto, especialmente para micro, pequena empresa? Então, normalmente consultor, micro e pequena empresa, normalmente consultor, escritórios de advocacia, mas a atenção que a gente chama, nós chamamos a atenção porque tem que ser profissionais especializados, que tenham conhecimento de tecnologia. Então, eu defendo a tese, né, de que não basta ser só advogado e não basta ser só um profissional de segurança da informação. A união dos dois é muito importante. Claro. Então, às vezes são vários profissionais, ou às vezes é um profissional que tem ambas as formações,
Mas eu me deparo muito na prática, né, no dia a dia, com empresas, por exemplo, que pegam um rapaz de TI que cuida do escritório, cuida daquela empresa e tal, e ele mesmo já faz algumas regras que ele copia da internet, e às vezes não se aplica em tudo para aquela empresa especificamente. Por isso que nós recomendamos, e é muito importante, que sejam profissionais especializados na área. Agora vamos falar um pouquinho da responsabilidade do usuário. Qual é a responsabilidade dele? Qual o direito dele? Quais as consequências dos atos dele? Até onde isso vai? Como é que se coloca no mundo do dia a dia? Eu acho que é importante lembrar que nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Então, nós temos direitos e temos também obrigações. A partir do momento que a empresa disponibiliza uma tecnologia, isso é ferramenta de trabalho. Então, qualquer incidente que eu dê causa, eu posso ser responsabilizado. É óbvio que a empresa tem responsabilidade objetiva, então se eu, enquanto empregado, eu causo dano a um terceiro, a empresa ela pode vir a ter que arcar com esse dano. Mas a empresa também tem direito de ressarcimento do empregado, que deu causa a isso. Então, por isso que eu falo que sempre os dois lados respondem e a gente precisa tomar todos os cuidados. Por outro lado, tem a questão da vida pessoal também. Então, os mesmos cuidados, eu vou pensar em casa, que site eu estou acessando, a senha que eu vou criar, uma senha forte, uma senha fraca, usar a data de nascimento é uma coisa muito óbvia. E hoje são os sistemas que fazem varreduras na rede e fazem tentativas de senha, né? Então, preciso sim tomar cuidado com senha forte, com senha fraca, criar uma senha forte, isso é uma questão básica para todos. Bom, quando se fala em senha nas empresas, existem empresas que alguém detém o número de todas as senhas de todo mundo. Existem outros que não detêm. Qual a sua sugestão? Então, senha é pessoal, intransferível, ela deve ser criada automaticamente e quando o usuário faz o seu primeiro acesso, ele deve alterar essa senha. Né? Então a empresa ela vai fornecer o primeiro acesso e o usuário lá ele mesmo que vai fazer essa alteração. Nós aconselhamos as empresas não terem cópia de nenhuma senha. Já me deparei com casos onde o gestor tinha uma listinha com senha de todos os seus colaboradores. E isso é uma vulnerabilidade jurídica muito grande, porque se tiver algum incidente, é muito fácil desse colaborador, desse empregado, alegar que não era só ele que tinha essa senha. Então ele pode dizer qualquer um sentou na minha máquina, qualquer um fez uso, acessou o sistema em meu nome. Então, isso é uma vulnerabilidade jurídica. E é uma dica importante. Uma dica muito importante, com certeza. Agora, quando se fala em difamação, quando se fala em falar mal de alguém, ou de empresas ou de produtos, etc., qual é a responsabilidade de quem faz isso? Como é que se protege disso ou como é que se reage a isso? Pois é, essa é uma questão também bem delicada, porque a gente vive um momento de intolerância, né, na sociedade. Nós vivemos um momento, assim, bem complicado realmente. As pessoas têm por hábito reclamar, desde uma briga de casal, briga com filho, na internet, e isso passou até para questões de reclamação em relação a empresas, seja no âmbito empregado e o contratante, o patrão, tudo mais, né, a empresa que o contratou, seja uma prestação de serviço, seja numa relação de consumo, as pessoas criaram o hábito de reclamar na internet, até antes de buscar seus direitos na justiça, né? O que é um pouquinho complicado também, e nós trazemos esse alerta por quê? É liberdade com responsabilidade. Uma coisa é você, seja quem for, fazer uma crítica. Outra coisa é você extrapolar esse direito, xingar, falar, por exemplo, o colaborador, ele vai falar do patrão, ele vai falar do chefe, vai falar do gestor, seja de quem for, ele está extrapolando os limites aí da liberdade de expressão. Isso pode gerar, isso eu posso falar até pela prática na advocacia, que já existem casos onde o próprio consumidor, por exemplo, teve que indenizar a empresa da qual ele fez reclamação. Ele até poderia ter algum embasamento, mas ele extrapolou o direito e gerou uma indenização. Outros casos que tem sido muito comum é demissão por justa causa. Então, o colaborador empregado que ele fala mal da própria empresa onde trabalha, ou ele estabelece algum vínculo, alguma informação com concorrentes,
ou divulgação de informação confidencial nas redes sociais. Ou acessar redes impróprias. Acessar redes impróprias. Indevidas. Exatamente. Agora, quando essa informação sai da empresa e alguém tem uma senha, ele pode ser responsabilizado por esse ato? Como assim? Eu não entendi, desculpa. Eu trabalho numa empresa, eu tenho uma senha, eu uso o sistema da empresa com a minha senha contra alguém que a empresa não tem nada a ver. Ah, sim, pode ser responsabilizado. Só que, como eu falei antes, a empresa tem responsabilidade objetiva. Mesmo que seja alguma coisa que não tenha nada a ver com a empresa, a partir do momento que esse colaborador usou a rede da empresa, o equipamento, seja o que for, saiu, por exemplo, uma ofensa de dentro da empresa, ela pode responder por esse incidente, nós chamamos de incidente, né? Mas por essa situação, pela questão de responsabilidade objetiva. Bom, existe o velho provérbio que diz que quando você ofende alguém é como subir no topo de uma igreja e abrir um saco de penas que voa pena para tudo quanto é lado. Né? E aí o difícil é ir lá e colher as penas de volta. Quando existe o caso de difamação ou matérias desse sentido, além da responsabilidade individual que pode ser feita da própria empresa, essa matéria pode ser retirada da rede social ou não? Então, essas matérias são complicadas, a remoção de conteúdo, não é tão fácil. A gente já obteve sucesso em alguns casos, mas a grande premissa, o que os magistrados têm entendido, é de que se trata de uma notícia e que se essa notícia é verdadeira, não há mentiras nela, é muito difícil a remoção. E aí a gente entra na questão, é uma briga que existe, nós até defendemos um pouco, eu defendo um pouco esse lado também, que é a questão do direito ao esquecimento, porque todo mundo erra e hoje até quem já foi, né, quem já foi condenado, pagou sua pena, cumpriu sua pena, ele tem direito ao esquecimento. Então, por que aquela pessoa que também teve um erro no passado não pode ter um conteúdo, essa remoção de conteúdo? Obviamente que não se aplicaria a tudo, a qualquer caso, a banalidades, mas a gente tem situações bem concretas onde acaba com a imagem de uma empresa, acaba com uma família. Então, são conteúdos que afetam realmente, trazem alguma questão significativa. Mas a grande maioria hoje, o entendimento é de que se é verdade, muito difícil essa remoção. Um outro tema que eu acho que vai acabar afetando o Brasil, a questão de tempo, é a neutralidade da rede. Uhum. O que é a neutralidade da rede? A neutralidade da rede... Foi aprovada agora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a grande notícia é de que acabaram com a neutralidade na rede, né? O Brasil, ele tem a garantia hoje no Marco Civil da Internet. Isso não quer dizer que todas as empresas cumpram, né, com essa questão, mas a neutralidade está ligada diretamente ao tráfego que existe na internet. Então, eu vou falar de forma mais fácil, né, do que entrar nas questões, termos técnicos, mas, por exemplo, um exemplo prático, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, é que agora as empresas, elas têm o poder de cobrar o quanto quiser, de diferenciar a velocidade do tráfego, independente do conteúdo. Então, um exemplo de uma empresa, sem citar nomes, mas uma empresa que fornece, você tem acesso a filmes, né? Hoje nós temos algumas aí no mercado, e dispositivos, aplicativos de comunicação instantânea. Então, hoje no Brasil, teoricamente, teria que ser a mesma velocidade para tudo, teria que ser igual para todos. Mas quando se acaba com a neutralidade, a empresa pode cobrar diferenciadamente. Doutora Cristina Sleiman, nós agradecemos muito a sua participação, as orientações e as dicas dadas, e eu espero que no futuro todos esses problemas possam diminuir e que seja a tecnologia usada para o bem e não para o mal. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!